Vocês não querem descer mais um pouquinho? Olha, quanto mais pertinho a gente fica, mais calor dá, né? Aí a gente se aquece. Posso começar com a oração? Oremos. Santo Deus e Pai, somos tão gratas pelo Teu amor e a Tua graça sobre nós. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidas para aprender o que o Senhor deseja que a gente organize, equilibre, capacite, porque nós queremos a Tua paz. A paz que excede o entendimento, a paz que vem da fonte eterna. Então, Senhor, aquieta nossos corações, aquieta nossas mentes, para que a gente esteja inteira nesse lugar agora, ouvindo do Senhor e aprendendo o que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Então, fechamento hoje. Estão prontas? Tem gente falando que eu dei uns tapas, né? Mas foi uns tapinha com amor, não foi, gente? Por favor. Doeu muito? Foi pouco? Então, hoje vai ser mais curto, porque o fechamento hoje é assim, zupt. Mas eu quero começar lembrando bem rapidamente para quem era que não estava aqui esses dias. Aí, pronto, por amor a vocês, rapidinho eu vou dar um zupt. Nós falamos no primeiro momento sobre a ideia de prioridades e foco nesse mundo caótico. A ideia de que a mulher ela corre muito, mas ela tem que encontrar um equilíbrio sobre produtividade ou sobrecarga, né? Ela precisa ser produtiva sem se sobrecarregar, ser organizada, mas não querer manter o controle, segurar tudo na mão, e descansar sem perder o foco. Então, basicamente, foi isso. Nós tivemos sempre, cada dia, uma prática espiritual. E eu até disse para as meninas que ela tem os slides da aula, elas vão dar um jeito de organizar e mandar para vocês. O pessoal da organização perturba elas, viu? Não é comigo, não. Já entreguei tudo para elas, ali, aquela menina ali. Ó. Na segunda aula, a gente falou sobre as âncoras na tempestade, a gente buscar a paz que excede o entendimento. Então, a gente traçou uma arquitetura da paz em Filipenses 4, de 6 a 7, que era a ideia realmente da gente ter a troca da ansiedade, que é um vácuo, pela petição, pelas ações de graças, e o resultado prometido é a paz que excede o entendimento. Então, é realmente um processo que aquela passagem em Filipenses 4, de 6 a 7, nos ensina. E aí a gente fez como uma disciplina espiritual o Diário da Gratidão, que é 3 para 1. Vocês têm um evento 3 em 1 aqui, é o 3 para 1. Né? Você é grata por 3 coisas e você escolhe um motivo que você vai entregar a Deus e não vai pegar de volta. Então, por quê? Porque gratidão não é um sentimento, certo? Gratidão é uma disciplina da vontade. Eu decido ser grata e eu decido lembrar daquilo que Deus me deu, das bênçãos que Deus nos dá, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a gente falou aqui ontem sobre os aspectos também científicos, né, ligados a isso, e foi muito legal. E hoje eu quero falar sobre identidade e limites, o equilíbrio de ser filha amada de Deus. Então, você pensa, né? Esse processo todo que a gente está falando aqui, por que é que ele é possível para nós? Porque nós temos um Pai amoroso e perfeito, que pagou o preço. E nos libertou. Nos libertou para que a gente entenda que a nossa identidade está diretamente ligada ao caráter de Cristo. Não está desconectada disso. E nós estamos em processo. E esse processo precisa nos dar um resultado de nós descansarmos na certeza de que nós somos filhas amadas de Deus. Jesus diz, eu já não os chamo de servos, eu os chamo de amigos. Porque Ele nos deixou conhecendo tudo aquilo que Ele espera que a gente consiga alcançar. Ele disse, olha, não tem mistério mais para vocês. Está aqui. É só vocês terem o acesso a isso. É pegar isso aqui e usufruir disso.
E se a gente não se desvincular dessa correria, desse desespero, desse monte de aba aberta no nosso navegador da mente, né, as preocupações, as angústias, se a gente se entregar ao que o mundo espera de nós, vivendo naquela síndrome da panela de pressão, a gente não consegue chegar no ponto de ser equilibrada na certeza de que nós somos filhas amadas de Deus. Então, aí eu vou trazer para a gente aquela mesma história de sempre, de Marta e Maria, que eu acho que não está à toa lá, né, de jeito nenhum. Então, eu vou ler Lucas. Eu só quero lembrar, porque quando a gente lê, a gente olha e diz assim, nossa, está bem aqui. Gente, peraí aqui, tá. Lucas 10, 38. Jesus está lá e Jesus, eu vou fazer a minha versão, né? Nova versão atualizada de Kátia. A historinha que eu vou contar. Jesus estava lá com os discípulos e ele estava andando e viajando, pregando. Aí ele chegou e entrou numa certa aldeia e ele se hospedou lá na casa de Marta, Maria e Maria. E aí ele estava lá. Eu estou falando de Marta e Maria porque tinha o Lázaro, o irmão, né? Mas eu acho que Jesus estava por causa de Lázaro. Brincadeira. Ou por causa de Marta, que cozinhava umas coisas gostosas. Mas Jesus estava lá. E Jesus, não pense que Jesus ia sozinho. Imagina você, uma dona de casa, e você está lá na sua vida e, de repente, vem um mensageiro lá no meio do caminho e diz assim, Jesus e um monte de homem e mulher estão vindo aí, vão se hospedar aqui. E isso diz comida e tudo mais, numa época que não tinha iFood, numa época que não dava para pedir pizza. E eles vão ficar hospedados aqui. Meu Deus, que pressão. E não é qualquer pessoa, é Jesus, é o mestre. E ele vem se hospedar na tua casa. Eu fico imaginando Marta. Marta entrou no processo tarefas. Aquela mulher que prioriza, vou botar para funcionar aqui. Só que lembra, a mulher, assim, que visualiza essa coisa do tarefas, 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 é aquela mulher obstinada, né? Ela olha e ela não diz assim, eu vou fazer uma coisa simples, porque eu sei que Jesus é simples, os discípulos são simples, e eu vou dar uma acolhida para eles, vou encher a barriguinha deles, mas eu também quero ouvir o que o mestre está falando. Não, eu imagino que ela disse, eu vou montar um banquete. E ela começou a perder a mão, né? Ah, se eu ia fazer pão, não, vou fazer pão, não, vou fazer brioches. Ah, eu ia fazer, sabe, ia mandar buscar o vinho lá na casa do fulano, porque ele tem mais. Não, eu vou inventar outras coisas aqui. Eu quero fazer o meu próprio. Eu quero mandar buscar um azeite especial. E eu acho que ela começou a errar a mão. E o serviço foi passando do ponto. E ela começou a ficar preocupada, e não só preocupada. Eu não posso bater no púlpito, né, mas quando a gente está muito atarefada, que a gente vê que tem uma pessoa sentada sem fazer nada, geralmente é o marido da gente, né? O filho adolescente. Mulher gosta de ver marido sentado? Não. Para que marido vai sentar? Se a gente pudesse tirar todas as cadeiras da casa, a gente tirava. Porque ele não ia sentar no chão frio, né? Aí a gente, porque assim, o homem chega, a gente está lá. A gente já abre a porta no 220. Meu Deus, eu tenho isso, isso, isso. E a gente, tu. Aí o homem chega, ele senta, ele pega o celular ou o controle da TV e fica só assim. Tuque, 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 tuque. Aí começa a dar aquele comichão na gente. Esse homem está parado, esse homem não está vendo o que eu estou fazendo. Aí a gente começa a fazer as coisas mais... Pega a panela, pá, bate as coisas assim, aí pá, e vai passar o aspirador quase no pé dele, né? A gente começa a fazer esse alarme todinho para o outro se incomodar, que está sem fazer nada, e a gente está sobrecarregada. Eu sei que só acontece lá em casa, por isso que eu estou sendo vulnerável com vocês, né? Eu sei que na casa de vocês é tudo muito diferente. Então, eu acho que Marta estava assim. Bota as tigelas, pá, bota os pratos, pá, passa assim para Maria. E Maria lá sentada, ai, mestre.
E olha, a Bíblia não fala que Maria não fez nada. Eu duvido muito que Maria tenha se desligado totalmente. Porque se ela tivesse se desligado totalmente, eu tenho certeza que Jesus também tinha puxado a orelhinha dela. Maria, Maria, não deixe sua irmã tão sobrecarregada. Só que aí, versículo 39, Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Deve ter chamado a atenção de Jesus de um jeito, né? E aí ela ainda foi puxar a orelha de Jesus, né? Ela estava tão certa de como ela estava, sabe, fazendo a coisa mais incrível e importante, que ela ainda disse, vou fuxicar para Jesus. Jesus vai botar minha irmã no lugar dela, né? Como assim? Ela acha que ela já terminou e já me largou aqui. E aí ela se aproximou de Jesus e disse, o senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Nossa, parecia assim, parece uma ordem mesmo, ela parece meio, né? Por quê? Porque quando a gente está agitada com muitas coisas, a gente não deixa o autodomínio tomar conta da gente. A gente fica só colocando mais e mais pressão e a gente começa a ver o outro de uma forma negativa, julgar que o outro não faz nada, dizer que tudo é assim, tudo sobra para mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Né? São essas inverdades que a gente coloca e repete como se fosse realidade para nós. E o Senhor respondeu. Eu não sei, a gente não sabe o tom da resposta de Jesus, né? Ele pode ter dito, Marta, Marta. Não sei se ele disse isso. Mas eu, Kátia, pelo jeito que Jesus fala e faz, eu acho que ele disse assim, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, eu estou aqui hoje para a gente começar a se inquietar, porque quantas de nós estamos sendo Martas para sermos aceitas pelas pessoas, enquanto o coração de Maria está morrendo de fome da presença de Deus? O nosso foco é o alimento espiritual. Aquela heroína de guerra, ela conquista o mundo, mas a mulher sábia, ela conquista o espírito. E isso é o mais importante para todas nós. Então, o foco do caminho de Marta era a validação humana através do excesso de serviço. Vou fazer muito, vou mostrar que eu dou conta e aqui é bam, bam, bam. Mas o caminho de Maria foi a presença e a palavra de Cristo. O caminho de Marta trouxe Marta para um estado mental de distração e ansiedade, ansiosa, afadigada. E o caminho de Maria foi foco e quietude. Qual foi o resultado de Marta? Esgotamento espiritual, né? Eu perdi o foco, eu deixei de estar na presença do Mestre. E a gente começou falando de habitar no esconderijo do Altíssimo. E ela não habitou, né? Ela pensou, não, eu vou oferecer aqui uma comida para o Altíssimo, mas eu não vou habitar, eu não tenho tempo. E o caminho de Maria foi a nutrição da alma, a boa parte que não lhe será tirada. Jesus, ele se retirava também. Ele não se deixava sobrecarregar. A gente não viu Jesus chegando nas cidades e curando todo mundo, indo para um monte, junta todo mundo que quer ser curado. Jesus não entrava nas cidades. O ministério de Jesus não teve o foco de tirar o sofrimento, de curar todas as pessoas, de fazer coisas terrenas, porque Jesus sabia que mesmo se ele curasse todos os cegos, os aleijados, os endemoniados, blá, 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 um dia essa carne dessas pessoas ia morrer, ia para o buraco, gente. Comido pelo verme. Jesus veio para um ministério espiritual. E ele não ficava sobrecarregado com coisas. Ele olhava para o espiritual, ele não perdeu o foco de qual era o papel dele e o maior ministério,
a qual ele foi chamado, e que ele ia pagar um preço muito alto, um preço de sofrimento e sangue. Se nós não estamos descansando, nos retirando para lugares solitários para orar, a gente está andando na contramão do que Jesus ensinou. E é muito fácil a gente ir para a contramão. Então, esses dias que a gente teve aqui foram dias da gente respirar, olhar para o que importa e escolher o que importa. Então, é por isso que a gente, às vezes, precisa desse alerta, sabe? Porque a gente está no piloto automático. Eu vou, só que a gente está indo para lugar que não leva para Cristo. Leva para a exaustão, leva para o esgotamento. Porque, gente, é lícito. Não é lícito cuidar da casa? Não é lícito cuidar do marido? Não é lícito dar conta de um trabalho secular? Não é lícito a gente dar bom testemunho, chegando na hora, cumprindo as tarefas no trabalho? Claro que é. Mas a gente não pode perder a mão, porque nós somos seres espirituais. Se a gente não alimenta o espírito padece. Então, Jesus estava todo o tempo apontando, quer ser curado? Aí ele dizia, seus pecados estão perdoados. Aí a pessoa fica, mas eu vim querer ser curado da perna, né? Aí Jesus diz, mas levanta e anda, né? Porque o nosso olho está sempre no lugar. Eu vou pedir o quê? Eu vou pedir primeiro o físico. Quantas vezes a gente se reúne em grupos de oração e a gente passa muito tempo? E eu não é só aqui não, tá, gente? Eu estou dizendo isso é realidade da vida. A gente passa tempo. Vamos pedir por isso, vamos pedir por aquilo, vamos pedir por não sei o quê, e fulano está doente, isso, aquilo. Tudo bem, a gente vai pedir pela saúde, mas quantas vezes a gente está pedindo por coisas espirituais? Porque quando a gente lê as orações de Jesus, a oração de Paulo, quando a gente lê todas as vezes que as cartas são enviadas para as igrejas, nas saudações tem tantos pedidos espirituais. Espirituais. Dificilmente se pede por saúde de não sei quem, não sei o quê, emprego, passei, abre a porta do emprego para não sei quem. Às vezes eu fecho a porta do emprego, Senhor. Porque essa pessoa orou por emprego, agora ela não vem para o culto, ela não participa de nada, ela não tem tempo para nada. Senhor, fecha essas portas aí, porque quando essa pessoa está sem emprego, ela dobra o joelho e ela chora. E ela ora, e ela fica firme, e ela lembra de alimentar o espírito dela, porque o espírito dela está morrendo. É duro, né? Porque a gente fica dizendo assim, ai, tadinho, a gente não pode sofrer aqui na terra. Ai, vamos orar para fulaninho não sofrer nada. Mas fulaninho está vivendo numa vida de sede, fome espiritual. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Senhor, abre a porta de emprego para essa pessoa, contanto que o Senhor conhece o coração dela, que essa pessoa continue firme nos teus caminhos, Senhor. Ah, fulana, melhora de gripe. Minha gente, se a gente for orar por saúde de todo mundo, uma congregação de 200 pessoas, a gente não sai do prédio, não, gente. Porque todo mundo tem uma dor na unha, uma dor na coluna, uma gripe, não sei o quê. Ora geral, mas lembra do espiritual. Pela saúde espiritual, essa é a mais importante. Porque, senão, a gente perde o foco também quando a gente está ligado a coisas espirituais. Não é fácil perder o foco? Até quando a gente está ligado às coisas espirituais, a gente perde o foco. Em coisas físicas, em coisas terrenas, em coisas materiais. Porque é lícito. É lícito, não é pecado, não é crime. Mas essas coisas não são duradouras. Volátil, passa. É vento. Então, a gente falou, e eu quero que a gente lembre, que aceitar de fato nossas limitações não é fracasso, é o mais profundo ato de humildade. É a gente olhar e dizer, ai, Senhor, eu não dou conta de tudo que eu inventei. Não dou, Senhor. Eu inventei que isso aqui era muito importante, mas está dando ruim no meio do caminho. Me ajuda, eu não vou conseguir. Chega para uma pessoa, eu tenho um projeto muito importante, eu me coloquei como responsável daquilo, mas está tirando minha paz, está tirando minha saúde espiritual, está tirando minha concentração. Eu preciso ter humildade de chegar para as irmãs e dizer, irmãs, me perdoem.
eu errei a mão, eu calculei errado. Por quê? A gente falou primeiro dia, autoconhecimento, segundo dia, foi o quê? Autocuidado, e hoje é autopreservação. A gente tem que olhar e dizer assim, eu não estou dando conta. Eu calculei mal. Não está dando certo assim, eu preciso mudar o rumo. Então, minha irmã, por favor, você consegue me ajudar? Consegue que eu finalize isso aqui e depois não me deixa ficar dando sim à torta e à direita para todo lado? Me deixa orar primeiro. As pessoas o tempo todo estão me solicitando, mas eu preciso dizer, calma, eu vou primeiro orar. Né? Um pouco antes de vir para cá, uma irmã me mandando mensagem, venha dar estudo, não sei onde. Eu fiz, olha, eu não tenho como nem ouvir sua demanda. Eu estou quase indo para o aeroporto. E depois eu tenho que voltar, minhas filhas estão lá, eu tenho que dar atenção a elas, eu tenho que chegar em casa de verdade, eu tenho que limpar a casa, porque não vai estar do jeito que eu queria. Então, eu tenho que... É uma semana que eu vou me reorganizar para desfazer a mala e tudo. Na segunda semana de junho, porque eu também tenho meu trabalho secular, eu tenho meus pacientes. Na segunda semana de junho, eu posso ouvir sua demanda e depois dizer o que é que eu posso responder. Gente, ela pode olhar para mim e dizer assim, só quer ser estrela. Ela agora, porque assim, conheço tu, sei quem tu era, agora tu está assim sobrecarregada, tu não é essa bala toda. Eu não estou nem aí. Eu quero paz, gente. Se ela acha que eu não estou dando tempo, o tempo que ela quer para responder à demanda dela, peça para outra pessoa. Fique tranquila com isso. E a gente continua bem. Então, eu digo, vai mandando teus áudios, se você tiver com muita urgência de falar, que na segunda semana, aí, quando eu me organizo, eu vou ouvir com todo carinho. Mas agora eu não consigo nem ouvir. Por quê? Se eu escutar, eu vou abrir aquela aba, mais uma aba lá no meu navegador, não é assim? A mulher fala, não é? A gente não tem como ouvir e desouvir. A gente vai ouvir e vai abrir mais uma aba, e a gente vai ficar sobrecarregada. Então, pronto, não vou ouvir. Então, assim, a gente tem que dizer sim para as coisas que importam, porque foi isso que Maria fez, e dizer não para as coisas que estão fazendo mal, estão tirando a gente do foco, estão tirando a gente dos pés do Senhor. E, às vezes, são coisas bonitas, coisas que a gente reveste de espiritualidade. Mas, no geral, é assim. Igreja pode ser grande como for. Tem 10% trabalhando muito, 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 muito sobrecarregado, e o restante trabalha uma vez que dá, eu não me comprometo muito, e uma maioria só exigindo, só esperando o garçom. Então, a gente também precisa entender isso, que esse corpo aqui, ele, às vezes, precisa ter uma sacudida, e a gente precisa dizer, eu estou sobrecarregado, minha irmã, me ajuda. Você tem algum tempo? Olha, e não é para dizer, irmã, não é para fazer como Marta, né? Jesus, essa irmã não está fazendo nada, eu estou fazendo demais. Você pode muito bem, de verdade, com muita sensibilidade, olhar para a irmã e dizer, eu vejo um dom, uma qualidade nessa irmã. E eu vou chegar para ela e vou dizer, minha irmã, eu estou muito sobrecarregada com isso. E eu percebi, eu percebo, e todo mundo da igreja vê, que você tem um dom, um talento para ajudar nessa área aqui. Você consegue ajudar por um tempo? Porque eu estou muito sobrecarregada. Eu estou sofrendo. Então, olha a diferença, sabe? Irmã, eu posso ficar ajudando você por um tempo, depois você assume, porque eu não estou aguentando mais. Está custando a minha paz. E é amor, sabe? Isso é amor. Você dá também a oportunidade da irmã entender que tem um lugar para ela servir, que ela tem um dom que Deus tem dado, e você também aceita a sua limitação, não como um fracasso, mas como um processo de autoconhecimento e um profundo ato de humildade. Você é infinitamente amada por Deus, porque você é amiga de Cristo. A sua identidade não se baseia no que faz, nem no que conquista. Não pelo quanto você suporta, nem pelo quanto você produz. É verdade, né? A sociedade fica elogiando a mulher que dá conta de tudo, dá conta de tudo, dá conta de tudo, e a gente se vicia no elogio de ser a mulher multitarefa.
A gente fica lá toda. Ai, mulher multitarefa mesmo. Mas sabe qual tem sido o preço disso? E eu vejo no setting terapêutico que a saúde mental, ó. A comunhão com Deus, ó. E não é porque são mulheres negligentes. Ah, essa mulher não tem tempo para o Senhor e ela fica cheia de culpa. É culpa que dá, a gente fica com vergonha de voltar na presença do Senhor, porque na nossa cabeça ele vai estar lá como um juiz dizendo: ah, voltou? Você me ignorou esse tempo todo, agora fica aí de castigo. A gente fica pensando que Deus vai fazer isso também. Mas está lá. Ele está lá de braços abertos para receber, porque nós somos filhas amadas de Deus. Qual é o pai que recebe uma filha virando as costas? Uma filha amada. Se é uma filha amada, esse pai é amoroso. Ele não vai virar as costas para a gente. Então, decida hoje voltar e dizer assim: eu quero encontrar o meu lugar, eu quero encontrar o meu prumo, porque Jesus vai estar lá de braços abertos. O momento aos pés é a minha disciplina espiritual que eu tenho para vocês hoje. Né? A gente sempre tem fechado com uma disciplina, e eu quero falar primeiro do momento da disciplina para fazer o fechamento geral. A disciplina é o jejum de ocupação. Eu chamei de quietude e contemplação. Qual é o desafio prático? É o momento aos pés. E o que é isso? Eu quero que você escolha uma tarefa que você faz apenas para agradar os outros, por perfeccionismo, às vezes por vaidade, às vezes porque você não aceitou ainda ou não quer passar a vergonha de dizer que não está dando conta. E eu quero que você deixe ela de lado por um dia. E aí você vai usar esse tempo para você ficar em solidão com Deus. É sem música, no primeiro momento é sem música, sem Bíblia aberta inicialmente, sentada na presença dele. Aceitando que você é amada sem você produzir nada. Eu sou amada só para estar aqui sentada, aos pés do Senhor e sentindo a presença dele. Eu não estou aqui lendo um capítulo da Bíblia para ser amada. Eu não estou aqui, intercedendo por todas as pessoas que me pediram oração essa semana toda. Eu estou aqui como filha amada. Vou ficar só sentada aqui do lado. Vou só sentir a presença dele, me amando, me acolhendo, sendo gentil comigo, assim como eu preciso aprender a ser. Essa disciplina é a disciplina da quietude e contemplação. E eu quero ler para vocês agora o Salmo 131, porque esse Salmo 131 tem muito a ver com essa disciplina da quietude. Começa falando daquilo que a gente disse lá. Do ato de humildade, certo? Salmo 131, a partir do versículo 1, na versão NAA. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meu convite para esse momento, e esse momento é todo o aprendizado que a gente teve, é que a gente possa abrir nossos corações para perceber que a liberdade que Cristo nos dá consiste da gente ser melhor mulher, melhor mãe, melhor amiga, melhor filha, melhor estudante, melhor funcionária. Mas, ainda assim, e, em primeiro lugar, a gente poder contemplar Jesus e a gente aprender dele.
Se a gente não contempla Jesus, a gente não está junto da fonte de paz. E esses passos do jejum é exatamente esse processo da gente identificar a tarefa que a gente faz para agradar os outros, autopreservação, lembra? A gente solta essa tarefa, deixa intencionalmente de lado por um dia inteiro, e eu vou dizer para vocês, parece um movimento sem volta. É muito bom. Porque você olha e diz, ficou um dia inteiro isso aqui. Nossa, eu acho que amanhã o mundo não vai desabar. E é aquela tarefa que você faz só por perfeccionismo para agradar os outros, tá? Aí depois você silencia. Sente em solitude absoluta, sem música, sem celular. E depois você vai contemplar, aceitar a presença de Deus sem produzir absolutamente nada. E quando você fizer isso por um tempo, e você sentir, você aquietar seu coração e sua mente, e quiser ler esse salmo, está parecendo assim que ele começa dizendo, eu quero ter humildade, eu não quero coisas grandiosas demais, eu quero simplicidade. Eu quero coisas simples. Né? São coisas maravilhosas e grandiosas para mim? Não quero. Eu quero sossegar, eu quero ficar calada. A minha alma vai ficar quieta na tua presença. A tua presença é suficiente. Eu coloquei a imagem da criança, porque não tem como a gente não ver um bebezinho e a gente não fazer... Ai, né? E um bebezinho que está dormindo assim, de barriguinha cheia, quentinho, de boca... Sabe, aquele que fica com a boquinha aberta assim... é a coisa mais linda do mundo. E é isso que esse salmo fala, é essa criança. E a gente pode trazer nossa alma para ser essa criança. Pelo contrário, acalmei e sosseguei a minha alma como a criança desmamada, no colo de sua mãe. Como a criança desmamada, assim está a minha alma para comigo. A gente pode ficar só olhando o vento, sentindo balançar, tendo medo, porque essa ansiedade gera medo, né? O vácuo da ansiedade. Ou a gente pode lembrar que Jesus está segurando nossa mão todo o tempo e que Ele não solta. E assim a gente pode se aquietar. João 15 a 16. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pediram ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Dá paz a gente saber que a gente tem um amigo, que é Jesus. Dá paz a gente saber que a gente conhece o caminho. Dá paz a gente saber que a gente vai dar fruto. E lembra, o fruto não é músculo, né? A gente não precisa estar lutando pela força para ele crescer. Fruto está preso numa árvore. Essa é a fonte de energia e nutrição para que esse fruto cresça e se desenvolva. É isso que Cristo está dizendo aqui. Então, a gente vai dar fruto, e fruto que permaneça. E olha... Tudo que a gente pedir ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Dá uma segurança na gente, né? Não sou eu que tenho que correr, não sou eu que tenho que buscar, não sou eu que tenho que me desesperar. Ele vai me dar, porque eu estou colada, ligada à fonte de nutrição e paz e sossego e descanso. Por que é que a gente chegou até aqui, gente? Até hoje? Porque Jesus... Ele é o príncipe da paz, porque foi Ele que nos trouxe a paz verdadeira. Ele nos reconciliou com Deus e nos trouxe a salvação. Todas as vezes que Jesus fala de paz, Ele traz para nós sossego, tranquilidade, consolo, conforto. Ele foi tão gentil, porque Ele sabe que a gente tem uma tendência muito grande a se desesperar. Então, o amor de Jesus vai finalizar nosso período, porque não há nem amor nem paz maior. Nada que eu traga aqui vai ser maior, mais interessante, ou mais perfeito e pleno do que a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus
falando de fé, de tranquilidade e paz. Deixo-vos a paz, a minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Colossenses 1, 20. Vou ler a partir de 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer nos céus. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se você está aqui hoje e você entendeu o processo de salvação em Cristo Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz, e você entendeu que esse plano de salvação de Deus inclui cada uma de nós, a nossa decisão de morrer e ser sepultada na velha vida pelo batismo e renascer com Cristo numa nova vida, você está dentro dessa plenitude de paz, dessa certeza de que Cristo revestiu você de uma nova vida e o Espírito Santo veio habitar em você. Por isso, esse caminho da paz plena, já é fato na sua vida e você pode tomar posse desse fato. Agora, se alguma pessoa que está aqui ainda não decidiu morrer nas águas do batismo, ser sepultada e nascer de novo em Cristo Jesus, mas você quer muito, muito mesmo, obter essa paz, que é uma paz plena e é a única fonte de paz verdadeira, eu falo para você, procure a pessoa que te trouxe aqui, procure alguém da sua congregação, procure alguém que você conhece e teve essa certeza e passou por esse processo. Converse com ela, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Porque Cristo já morreu por você, morreu por mim. E por nós a gente não consegue dar conta de nada disso. Mas por Cristo nós somos mais que vencedoras. Porque Ele pagou o preço da reconciliação. E, minhas irmãs, hoje é o dia possível de você receber essa paz e você ter essa tranquilidade, porque Cristo ama, acolhe, capacita, supre e dá segurança. O que mais a gente corre atrás nesse mundo é ter senso de identidade, de pertencimento, de segurança. Todas essas coisas nós temos em Cristo Jesus. E somos gratas a Deus por isso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus esteja cuidando de cada uma de nós. Muito obrigada pelo amor e carinho de vocês, e a oportunidade e a confiança que vocês me deram. De fato, se a gente aponta para Cristo, se a gente colhe de Cristo,
a gente vai frutificar. Que essa palavra que tenha sido ministrada aqui, em todos os momentos, que ela frutifique na nossa vida, em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Obrigada por tudo. E finalizamos aqui esse momento. Amém.